Cortex, estou aqui mais uma semana para trazer os insights capturados pelo painel de crise. Mais uma semana que vai parecer que eu sou repetitivo, mas que a gente teve uma intensa cobertura do cenário político, né? Essa semana a gente viu alguns depoimentos sobre o inquérito que está investigando a veracidade das acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra o presidente da República sobre querer influenciar nas decisões e nas investigações da Polícia Federal. A minha expectativa no começo da semana era que esse noticiário protagonizasse a pauta da mídia, mas os dados de realidade da pandemia, com a gente observando 800 mortes diárias, e os primeiros dados sobre o impacto da pandemia do coronavírus na economia, impuseram uma realidade que não deixaram a política protagonizar sozinha. E quando eu falo isso, eu falo muito bem sustentado pelos dados que a gente tem aqui no painel de Covid. A gente observa uma alta aqui da cobertura de saúde, em 1,7%, dentro de um patamar que já é alto da cobertura da saúde, está acompanhando muito a questão dos números, mas eu queria chamar a atenção para essa alta de serviços e consumo. Cresce a cobertura sobre esses dois setores, mas ela cresce num cenário crítico. A imprensa, ela mostra exatamente o quanto que esses setores estão sendo impactados pela crise do coronavírus. Para exemplificar, eu estou trazendo essa matéria que a Folha publicou hoje. Coronavírus altera consumo e economia desaba em março. Tá? A gente está falando aqui de março, que foi um mês que começou, né? Não é nem um mês inteiro de paralisação, de quarentena. Então, as famílias trocam bens duráveis por comida e remédio e o comércio tem a pior queda em 17 anos. Então, a gente tem alguns dados aqui, uns gráficos que são interessantes para a gente observar esse impacto. Então, a gente vê aqui na questão do comércio caindo 2,5%. Tá? Então, você vê que as pessoas estão comprando só produtos essenciais, né? E os não essenciais têm uma queda significativa. A produção industrial cai significativamente em março, 9,1%, e aí você vê que também está muito associada à produção de bens essenciais, né? E aí você tem também a queda de serviços. E serviços é mais crítico porque você não tem nenhum ponto positivo, né? O IBGE não traz nenhum ponto positivo. E aí aqui a Folha traz o dado de taxa de desocupação, que está em 12,2%, e sobre esse dado, eu queria mostrar aqui esse dado que a gente tem aqui na plataforma da Covid, que a gente tem a evolução da PNAD contínua aqui, né, que é a taxa de desocupação. E aqui a gente faz uma correlação com as buscas do Google sobre seguro-desemprego, né? Então, tem alguns artigos acadêmicos que mostram essa correlação de quando você tem pesquisa sobre algum assunto no Google, ele antecipa os dados econômicos, né? Porque você pesquisa quando você é demitido e o dado vai ser computado 2, 3 meses depois, né? Então, aqui a gente observa, por exemplo, a maior alta por busca de seguro-desemprego tinha sido no governo Dilma, quando você começa a ter a crise econômica mais forte, né? Então, você teve uma alta de busca aqui, e depois você tem essa curva crescente da taxa de desocupação. E olha, só que em abril e maio, que ainda a gente não tem os dados de empregos ainda, a gente observa uma busca no Google quase 200 vezes mais intensas, né? Então, a perspectiva é que nos próximos meses essa taxa de desemprego ela realmente cresça significativamente, né? Bom, voltando aqui para o painel, o que eu estou trazendo? Então, que você tem a política, com um cenário tenso, com o presidente se complicando, a economia, com dados ainda de março, já mostrando um impacto muito forte sobre a economia, e a saúde, também trazendo, com o que a gente vendo, que a gente tem a pandemia ela está crescendo aqui no Brasil. Então, esses três são o tripé de insegurança da crise. E essa falta de visão que a gente tem traz uma questão de imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, ela afeta muito as decisões das empresas, tá? Então, essa insegurança, ela afeta as decisões das empresas. Então, a gente tem um cenário aqui de pouca movimentação. Provavelmente a imprensa começa a bater mais na economia agora, com os dados do IBGE surgindo e outros dados trazendo já o impacto, e aí a gente vai ter ainda mais essa escalada tensa de serviço e consumo aqui que a gente está observando. Tá?
Bom, nesse sentido, a gente vê que as ações das empresas ainda são muito tímidas, as empresas até fazem ação, mas elas não comunicam, né? Elas evitam comunicar, então está num cenário muito de menor exposição das empresas, cenário corporativo, e a gente vê uma queda forte tanto da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que puxava o protagonismo da cobertura nas últimas semanas por causa dos benefícios, e eles estão caindo porque esse noticiário está perdendo um pouco de interesse. Então, gente, basicamente é isso. É uma semana ainda muito difícil e a projeção é uma projeção difícil de fazer pela falta de previsibilidade por causa dos dados conflitantes que a gente tem em política e na questão da saúde. Tá? Muito obrigado. Entrem aqui no painel, investiguem, que a gente tem bastante insight interessante. Falou, até mais.